Fala pessoal, tudo certinho? Estamos aqui em Curitiba, no Jardim Botânico, num raro dia de sol aqui em Curitiba, com o querido Stefano, que é estudante de medicina aqui da UFPR, aqui do ladinho, e ele foi estudante do Química em Ação, que agora é Ciência em Ação, estudou online, passou por esse sufoco que quem quer fazer medicina sempre passa, e gentilmente ele vem aqui compartilhar um pouco das experiências que ele teve para inspirar vocês e até ajudar na aprovação. Tudo bem, Stefano? Tudo bom? Oi, gente. Então, eu me chamo Stefano, como ele já falou. Eu passei durante 4 anos tentando medicina. Foram anos muito difíceis, mas apesar da dificuldade, foram anos que me ajudaram a construir muito a minha personalidade e a forma de ver o mundo da universidade. E com o auxílio assim, das plataformas que eu usei, e principalmente do Química em Ação, que foi onde eu aprendi realmente a estudar, a ter uma rotina certa de estudos, eu pude ver que aplicar futuramente, agora principalmente na faculdade, porque isso é muito fundamental, organização e tal, para que a gente consiga passar no vestibular e consiga manter essa vida louca que a gente vai ter na faculdade posteriormente, né? No caso, agora. Sabe, Stefano, que muitos alunos a gente recebe direto, eles ficam preocupados, ficam angustiados, porque não conseguem passar de primeira. Na verdade, tu que está fazendo medicina numa universidade forte, que é o UFPR, tu sabe que muitas vezes tu deve ter colegas lá que a maioria deles não passaram de primeira. Às vezes levam 1, 2, 3 anos a mais, né? Sim. É comum isso? É bastante comum, assim, pelo fato de que vocês, principalmente quem sai da escola pública, você às vezes pensa que você sabe muita coisa e às vezes não, você precisa um pouco mais, que todo mundo sabe que a escola pública é falha, mas a gente sempre sai com aquele pensamento, vou conseguir. Mas não, você já tem que sair preparado que não é de primeira, você tem que estudar, você tem que... É raro os casos que acontecem de passar de primeira. Na minha sala, por exemplo, tem umas 2 pessoas só. 2 pessoas? A maioria da minha turma é 3, 4 anos que demoraram para passar no vestibular. É isso aí. E agora, Stefano, compartilhando a tua experiência, que o Stefano estudou online. Ele teve as plataformas e uma delas era o Química em Ação. Agora eu falo Química, mas é Ciência em Ação, porque além da Química tem Física e tem Biologia também. Conta um pouco da tua experiência dentro da plataforma, a organização, plano de estudo simulado. Como é que isso te ajudou a atingir o teu objetivo? Então, eu quando comecei a usar a plataforma em si, eu era bem perdido em questão, como eu falei já no começo, de questão de organização do meu horário, saber qual é o conteúdo, aonde focar mais, de que forma, qual era a abordagem certa do conteúdo. E dentro da plataforma você consegue, dentro dos planos semanais que tem, ver qual é o conteúdo certinho que você tem que estudar no tal determinado tempo, ver qual é o tempo que você tem que levar para estudar aquele conteúdo, bem como os simulados são bem abrangentes, bem abrangentes mesmo. Cada vídeo que a gente assiste das aulas, você tem exercícios no fim da aula. Tinha listas extras, assim, com vários exercícios, tipo, e sempre ele buscava renovar muito, os professores buscavam renovar muito essa questão de exercícios atualizados para que a gente pudesse estar enquadrado no tipo de cobrança dos vestibulares, né? E uma das coisas que é interessante, talvez para vocês, que a gente se preocupa muito nesse aspecto acabou, tu fez o exercício, poxa, errou o exercício, tu vai se perguntar, por que eu errei? Aí tem resolução. Sim. Inclusive em vídeo, daí tá lá a gente com a mãozinha resolvendo o exercício. Mas então isso é uma das coisas principais, né? Quando a gente vê o estudante, quando ele se dedica realmente, ele entra na plataforma, primeiro contato que ele tem é a organização. Porque a gente se perde muito. Eu me lembro, eu já fui estudante, né? Mas por que eu tenho que estudar primeiro? Imagina a biologia lá, eu estou estudando o quê? Qual é a sequência certa para que eu chegue no final do curso e tenha estudado tudo na sequência? Isso então foi fundamental para a tua caminhada também. E também a questão na plataforma que eu achei assim, que por isso que eu escolhi ela para estudar, foi a questão da didática abordada nela. É muito boa, assim, você não fica aquela coisa assim, um professor somente lá te ensinando um conteúdo técnico e tal, e você ali um aluno absorvendo. É uma coisa que ele faz você faz você treinar, mesmo na gravação você não tendo eles pessoalmente, eles fazem você pensar sobre o assunto, fazem questionamentos na aula. Na monitoria também você consegue tirar bastante suas dúvidas, que tem monitoria no site, isso é muito bom. E não é demorado assim para que eles respondam a tua dúvida. A função da monitoria é muito interessante, porque às vezes você tem uma dúvida específica do específico que ficou numa aula. Sim. Aí tu vai lá, a monitoria escreve
em até 48 horas, professores, monitores, são professores mesmo, formados, de cursinhos aqui também, eles vão lá e respondem a tua pergunta. Eles respondem por escrito e tu pode ainda perguntar novamente. Você tem direito a um número determinado de perguntas, então dá para perguntar bastante. É bem interessante isso. Stefano, eu vou te dar um chimarrãozinho se tu quiser. Cara, tá um pouco... Vê se não tá muito amargo, um pouco entupido, mas pode mexer, não tem problema. Ele também toma um chimarrão bem amargo, isso é fundamental também para os estudos, muito né? Bom, ajuda muito, gente. Hidratação é muito bom, se hidratem. Então, Stefano, se aproveitando, para quem tá lá agora do outro lado da tela, vendo, sonhando com a medicina, tem uma mensagem que tu possa passar para eles de motivação ou de, sabe, de bater alguma vez a bad em ti, falou, pô, não vou conseguir, isso não é para mim, mas aí tu falou, não, mais um ano, vou conseguir. Então, assim, todo mundo que fica muito tempo tentando vestibular passa por essa situação de querer desistir, de não estar motivado suficientemente, né, e tal, pensando que não vai conseguir mais, pensando em outro curso. O que eu digo? Vocês têm que ter muita humildade em reconhecer os seus próprios erros, buscar sanar cada errinho, não buscar, tipo, eu não sei, eu tenho que aprender do zero. Não, você sabe sempre. Nenhum conhecimento que você absorve durante esse período de vestibular, você joga fora. Então você tem que pensar que você é capaz de conseguir absorver mais, mas que você não perdeu nada do que você já estudou. Ao mesmo tempo, você tem que acreditar em você. Confiança é tudo, tudo. Eu só fui passar no vestibular a partir do momento que eu confiei que eu sabia alguma coisa, sabe? E saber o mínimo de tudo, um pouquinho de tudo. Você não tem que saber tudo, mas sim um pouco de tudo, o básico de tudo, e ir aprofundando esse básico conforme você já tem confiança suficiente para saber que, tipo, eu já sei aquilo, entende? Isso é interessantíssimo, porque uma das impressões que a gente tem, e isso até o professor sente, eu fiz mestrado em parasitologia, e quanto mais a gente estuda um assunto, mais surgem dúvidas pelaquele assunto, porque tu vê que ele é muito amplo. Então a impressão que vocês estudantes têm às vezes é que, poxa, não sei nada, mas quanto mais tu estuda, mais tu acha que não sabe mais nada, mas tu sabe muito. Quando chega no vestibular lá, tu vai detonar. E agora, a concorrência cada vez é maior, né? Então, e uma das coisas principais, talvez tu possa confirmar isso também, estudar em plataforma, ele tem algumas vantagens. Primeiro, o aluno tem que ser dedicado. Se não é um aluno que realmente vai estar em casa, não vai se levantar, vai, sabe, deixa para depois, vou dormir mais um pouquinho, não, tu tem que fazer o teu horário. Se um aluno se você é daqueles que tem essa garra, chega a se arrepiar por sonhar a medicina ou o curso que tu quiser, você vai se levantar, vai seguir aquele roteiro 4 horas de manhã, mais 4 horas de tarde, ou 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, tu faz isso. Sim. Só qual é a vantagem de você estudar, no caso de uma plataforma online? Primeiro, o custo, né, é extremamente mais barato. Segundo, você faz o seu horário. Terceiro, você está vendo um vídeo, aí na metade do vídeo você deu aquele sono, que acontece em aula, a gente muitas vezes tem sono. Tu pode pausar e voltar aqueles minutinhos. Ou ir ao banheiro a hora que tu quer sem perder, tu dá pausa na aula. Tem lista de exercícios, tem monitoria, ou seja, não perde nada. Mas para que você consiga aproveitar isso, você tem que ter essa dedicação e tem que ter realmente esse foco. Se você não tiver esse foco, não adianta, que daí o online não serve para ti. Para quem tem foco, ele é 1000 vezes melhor. Mas para quem não tem vontade, não vai adiantar, mas nem cursinho presencial, porque tu vai lá só se faz corpo presente, né? E como eu falei, que nem ele falou muito da questão de foco. Para você ter foco, você tem que querer, para começar, você tem que querer fazer aquilo. Tipo, não é aquela coisa, não sei o que eu quero, você tem que buscar os meios. E também aquela questão assim, lembrar muito que quantidade não é qualidade. Você pode estudar 4 horas por dia, mas estude aquelas 4 horas com qualidade. Faça exercício, muito exercício. Principalmente na área da natureza, você tem que fazer muito exercício. Muito mesmo. Biologia, gente, que é o caso dele, que ele é professor de biologia, vocês têm que treinar muito, gente. Biologia você pode gabaritar, sério. Até porque quem vai fazer medicina gosta da biologia. É isso que ele falou, eu falo sempre para os meus alunos, Stefano, que assim, se tu faz 1000 exercícios, vamos botar, claro que tu não vai fazer, a gente tem só de biologia na plataforma mais de 1000 exercícios, mas se tu fizer 1000, não existe pergunta diferente desses 1000 exercícios que tu fez. Ou seja, a pergunta varia, mas a resposta é sempre a mesma. Sim. Então, quanto mais tu faz uma aula, quando tu vai fazer os exercícios, realmente tu vai ver se tu entendeu aquela aula e tu vai ver todas as possibilidades que um vestibular pode perguntar. Lembrando que o UFPR tem a segunda fase, né? Sim, que é aqui, ó. Terrível, gente. Façam a zona nerd da lista de exercícios, gente. Façam. Vale a pena para a segunda fase. Para quem não sabe, a zona nerd é uma lista específica de exercícios aprofundados, por isso zona nerd.
Então é realmente recomendado para esses alunos que querem fazer cursos muito difíceis como a medicina. Então, além de todas as listas de exercícios de fixação, você recebe, Zona Nerd. Ali é hardcore, porque, cara, aqueles exercícios lá são selecionados a dedos como um dos mais difíceis dos vestibulares do Brasil. São terríveis, terríveis, mas assim, ajudam. Você fica, tipo, horas em cima, mas você consegue resolver eles, sério. Sério mesmo. E pessoal, assim, ó, quero agradecer muito a disponibilidade do Stefano, que se disponibilizou de vir aqui hoje, nesse dia lindo de Curitiba, a fazer essa gravação, com esse intuito de ajudar vocês, porque o exemplo que a gente tem dos alunos que conquistaram o objetivo, que era aprovar no vestibular do sonho, isso serve como exemplo e que sirva de inspiração para vocês. Então mandem perguntas. Eu vou até pedir o Stefano, se puder, interagir com vocês no chat aqui, nos comentários. Ele pode entrar, comentar com vocês, falar um pouco mais da história dele. Mandem dúvidas para nós. E eu vou deixar agora as palavras finais do vídeo com o Stefano. Fala o que tu quiser, manda a tua mensagem para a gurizada. E é isso aí. Gente, então, eu acho que vocês são capazes, vocês estão estudando para isso, foco, como ele falou, foco total, queiram passar e não queiram simplesmente ser médicos ou outra profissão que estejam tentando só por ser ou por status ou buscando somente dinheiro. Eu sei que a gente não pode ser hipócrita e dizer que não é também por causa do dinheiro, mas busquem para ser o melhor mesmo na área de vocês e vocês vão conseguir. Tipo, a hora de vocês vai chegar e eu acho que vai ser esse ano. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, minha gente. Valeu aí. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.